pessoal da BAPFOX, beleza? Mais uma aula aqui com a BAPFOX, certo? É nóis. Pessoal, agora vamos pegar aquela estrutura que vimos na última aula e vamos colocar ela para funcionar. Vamos fazer um cadastro de animais fofinhos, Pet Shop, a BAPFOX. Legal? Isso vai já dar uma boa dimensão do que é programar, de como acontece quando a gente cria um documento, quando a gente estorna um documento, quando a gente deleta algum tipo de dados da tabela. E isso vai abrir bastante a dimensão da programação, legal? Vamos na SE38, no documento que vocês têm em mãos. Vamos aqui ao Report de Cadastro Básico. O programa que a gente vai utilizar é o BAPFOX _8 1802 e vamos dar um create aqui. Então, report cadastro pet shop, programa executável, tal, tudo igual. Olha que interessante. Nós vamos começar agora, tratar os dados na tela. No report, quando nós trabalhamos com tela, nós podemos criar alguns tipos de exibição. Nesse caso, vamos trabalhar com a exibição em forma de seleção. Então vamos lá, vamos colocar aqui seleção na tela. Aquela estrutura que nós fizemos a última aula, vamos aqui na SE11. A estrutura se chama YABAP Pet Shop. Vamos dar uma olhadinha nela. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui na tela, a princípio, os campos na tela para a gente fazer todo o procedimento de inserir, deletar ou alterar. Então vamos lá. Como a gente coloca esse tipo de coisa na tela? Para aparecer na tela, existe um comando que chama parameters. Os parâmetros eles vão dizer para o compilador que este campo precisa ser exibido na tela. E vamos utilizar a referência tudo do repositório. Então, vamos colocar aqui nome animal, P. A única diferença é que para parâmetros e esses campinhos de tela, a gente não pode passar de 8 caracteres. Então a gente vai ter que fazer algumas constrições do nome do campo. Então, vamos colocar só animal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Type. Estrutura. Nome animal. Verificar a sintaxe. Então, olha que interessante. Declaramos aqui uma variável, porque o parameters é como se fosse a declaração data. A diferença é que ele vai exibir na tela, mas ele funciona exatamente como uma variável. E P, porque é parameters. Então essa aqui é uma convenção, digamos, geral que acontece nos programas standards da SAP. E a gente acaba utilizando o mesmo padrão nesse caso. Então eu vou ativar e vou colocar aqui, ó, Processing, F8. Aí ele colocou na tela aqui o campo e o tamanho, que são 50 caracteres, para a gente colocar alguma coisa. Legal? Só que veja o seguinte, ele colocou exatamente o nome do campo que a gente declarou no código. Mas o interessante é o que? Ele pegar as informações do repositório, que a gente já colocou quando criamos aquele elemento de dados do nome do animal. Então vou voltar aqui. Eu vou aqui em GoTo, Text Elements, Selection Text. Olha que interessante. Aqui ele coloca a opção para a gente colocar um texto qualquer ou pegar o dicionário de dados. Vamos marcar essa opção e dar um Enter. Olha que legal, ele pegou a descrição que colocamos naquele elemento de dados na SE11. Vamos ativar aqui, voltar e F8. Olha que bacana. Isso aqui tem outras questões interessantes. Se nós traduzirmos estes objetos, quando a pessoa se logar em outra linguagem, ele vai pegar esse carinha. Legal? Então vamos fazer isso com todos os campos. Vou colocar vírgula aqui, porque ele é um
um statement aqui, um comando com esses 2 pontos, ele vira comando em cadeia. A gente não precisa repetir o parameter. Vamos colocar p dono type nome dono p haka type haka p cor type cor p peso type peso p idade type idade p type e vou colocando assim todos os campos da tabela. Valor type valor consulta. Então quando eu coloco a estrutura campo, eu tenho que colocar o campo inteiro. Mas nos parâmetros eu posso fazer essa constrição. ID com p consulta p, vou colocar aqui Leuk type porcentagem. Deixa eu copiar esse cara aqui. Vou ver se eu errei alguma coisa. Verifiquei sintaxe. Observacão tá errado. Observações. Olha que interessante. O tipo F de float não é permitido na tela. Então a gente vai deixar esse rapazinho aqui, certo? Porque ele é um campo que ele é estritamente designado para cálculos precisos. Então ele fica internamente no compilador, internamente no código. Legal? Então vamos ativar aqui e vamos processar. Olha que bacana. Todos os campos com o tipo e o tamanho correto, ele já colocou para a gente. Só que só o primeiro, ele colocou o nome correto da descrição no repositório. Então vamos voltar aqui, go to text elements, selection text, e vamos marcar todos aqui, ó, repositório. Vamos dar um enter. E olha que interessante, apenas um ele não conseguiu puxar o texto do campo observação. Vamos aqui na estrutura, e este campo observação, nós colocamos o tipo pré-definido direto na tabela. Ou seja, ele não tem um elemento de dados, ele vai perder essa característica de tradução e de exibir o nome da descrição do campo. Neste caso, nós podemos colocar aqui diretamente observações. Qual que é a diferença? Que ele não vai ter a tradução. Então, se eu entrar, por exemplo, em alemão aqui, este campo ele vai voltar a ser este p-observe, que é o como está no código ABAP. Vou dar um F8 aqui. Olha que bacana. Todos os dados ele preservou aqui na tela. Legal? Agora vamos colocar aqui um parameter. Vou colocar aqui uma descrição. Opções de processamento. Vamos colocar R insert as checkbox as radio button. Então R insert radio button group G1 R update radio button group G1 e R delete radio group G1. Vamos ativar. Vamos lá em Go to Text Elements, Selection Text, e vamos colocar aqui deletar. Como não puxamos do repositório, precisamos colocar na mão os textos
porque o compilador não tem como saber que diabos significa essas variáveis que aparecem na tela. Inserir, atualizar. Vou dar um F8. Olha que legal. Inserir, atualizar e deletar. Então, quando formos processar, ele vai pegar esses dados e, dependendo de qual opção está aqui, ele vai inserir os dados na tabela, atualizar ou deletar. Legal? Feito a declaração de tela, vamos fazer o processamento. Então, vamos colocar aqui, ó, Start of Selection. O que significa esse Start of Selection? Isso aqui é um evento do report. Ele vai passar aqui exatamente quando eu clicar no reloginho. Então, deixa eu ativar F8. Então, quando eu clicar no reloginho, ele vai cair aqui. Se eu não colocar esse Start of Selection, o programa também vai funcionar. Mas a gente coloca isso aqui para especificar exatamente quando o programa deve executar o que. Legal? Mas para a gente fazer esse tipo de atualização, nós precisamos primeiro criar uma tabela no repositório para guardar essas informações. Então, para isso, vamos lá, /os11. E vamos criar uma tabela com o mesmo nome dessa estrutura que a gente criou aqui, ó. Create. Que interessante. Olha que legal. Na tabela e estrutura, que elas têm uma semelhança muito grande, principalmente pela linha da tabela. Se exatamente a estrutura, apenas que ela se repete, ele não permite que a tabela e a estrutura tenham o mesmo nome. Vamos colocar aqui pet table, pet tab. Vamos dar um create, tabela, cadastro, pet shop. O tipo de dados vai ser A, vai o tipo tabela de aplicação. Vamos colocar X para que todo mundo possa modificar. Nos campos, vamos fazer uma cópia do que fizemos na estrutura. A estrutura está aberta em outra tela. Eu vou apertar Ctrl Y e vou marcar a primeira coluna. Ctrl C. Vou voltar na tela e Ctrl V. Vou voltar na tela e vou dar um outro Ctrl Y. Vou marcar esta coluna onde tem os elementos de dados. Vou voltar aqui e vou dar um Enter. Legal? Eu vou marcar aqui a primeira coluna e vou dar uma nova linha para colocar o campo mandante. Interessante. E agora a gente vai definir quais são as chaves da tabela. O mandante é sempre chave. Vamos colocar aqui o nome. Vamos ver se tem algum ID da consulta. Idade, sexo. Vamos colocar esse ID da consulta como chave. Para isso, vamos mover ele lá para cima. Vamos marcar ele. Vamos aqui na tesourinha. Vamos marcar a segunda linha e vamos colar. Legal. Então, cada consulta vai ter um ID único, que seria o protocolo do atendimento do veterinário. Legal? Vamos salvar. Ele vai pedir pacote request. Vamos aqui em Technical Settings. Vamos colocar aqui app0 e 0, que representa essa primeira parte. Ele representa o tipo de dados, que aqui vai ser uma tabela master, uma transparent table. Temos algumas outras opções, mas neste caso vamos sempre usar este app0. E aqui é o tamanho dos dados que a gente acha que ela vai ocupar. Nessa versão do Minisap, ele tem um problema aqui, um bug, que ele não aparece os tamanhos, mas apenas um range de tamanho. Vamos deixar as outras opções assim, vamos salvar, voltar, e vamos ativar. Olha que interessante. Aconteceram alguns erros. Ele não achou
o tipo definido em observações e o campo peso e valor de consulta não tem as referências que são obrigatórias para esse tipo de elemento que tem a necessidade de ter unidade. Então a primeira coisa, vamos aqui em observações, vamos colocar predefined type char 100, certo? Vamos aqui na última aba e aqui vamos colocar as mesmas referências da estrutura. Vamos aqui, dei um Ctrl Y, Ctrl V, voltei, Ctrl C e aqui na última Ctrl Y, marquei, Ctrl V, Alt Tab, Ctrl C. Vamos ativar. Só warnings. Perfeito. A partir do momento que nós ativamos uma tabela, ela passa a existir no banco de dados. E agora temos a nossa tabelinha. Eu vou sair daqui, daqui também. E agora vamos fazer o seguinte. Nós temos 3 opções de processamento. Quando estivermos efetivamente processando, ou seja, quando clicarmos lá no reloginho, nós vamos iniciar esse processamento. E precisamos saber o que o usuário marcou na tela inicial. Eu vou ativar aqui, ó, só para a gente dar uma olhada. Então, se ele marcar este ou este ou este, eu preciso saber o que ele marcou para atuar dessas formas. Como é que a gente faz isso? Este parameters ele funciona como se fosse exatamente a declaração data. Ele declarou uma variável. Então, se esse cara tiver marcado, esse radio button tiver marcado na tela, essa variável vai ter o valor x e as outras vão estar em branco. Quando a gente coloca radio button group e coloca o mesmo grupo, a gente define que somente um desses grupos aqui, dessas variáveis, desses parameters que estão no mesmo grupo, podem estar marcadas. Então, como é que a gente faz isso? Processando. Aqui nós temos algumas formas. Podemos usar, por exemplo, o comando if. If r insert igual a x, else if r update igual a x, else if r delete igual a x, and if. Vamos aqui em printer, ele vai identar para nós. E temos aqui os 3 processamentos conforme ele vai setando na tela. Então agora a gente tem que colocar cada uma das funções e do código aqui para a gente fazer cada uma dessas etapas. Olha que interessante. Agora vamos introduzir, de uma forma bem fofinha, o conceito de encapsulamento de código. O que é isso? Olha que interessante, a gente está numa situação que a organização vai fazer diferença no nosso código. Então a gente pode colocar um monte de código aqui, ó, igual uns loucos retardados, ou a gente pode encapsular cada uma das funções como se fossem pacotinhos de código. Olha que interessante, eu vou colocar aqui, ó, perform insert. Aqui embaixo eu vou colocar perform update. E aqui embaixo, perform delete. E eu vou dar um duplo clique neste objeto. Ele vai falar, ó, essa subrotina não existe. Posso criar ela? Opa, cria para nós. Neste outro pop-up, ele vai sugerir que a gente crie este perform, essa subrotina, em um novo include. Vamos sempre optar por hora para ele criar no programa principal. Então a gente clica aqui, ó. Põe. Olha que interessante. Ele logo abaixo criou no código uma instrução form e end form. O que é isso aqui? Isso aqui é conhecido como subrotina. E nessa subrotina a gente coloca trechos de código de forma que fique mais organizada. Um dos motivos é que fique organizado o seu código. E olhando aqui, deixa eu dar um printer. Olha como fica mais organizado. Quero inserir, perform insert, update, delete. Se eu começar a colocar o código inteiro aqui, a primeira que vai ficar bagunçado
A segunda, que o escopo das variáveis, ela acaba ficando um pouco perdido. O que eu quero dizer? Quando a gente tem uma subrotina que encapsula códigos, tudo que eu criar de variável aqui dentro, vai ficar aqui dentro. Então eu tenho um isolamento do código. E isso garante principalmente mais segurança na questão de gerar erros e gerar esse tipo de situação de você confundir variável e esse tipo de coisa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é inserir os dados. Para isso, vamos colocar aqui o comando de inserir. E como é que a gente faz? A gente tem na tela todas essas variáveis. Legal? E essas variáveis aqui é que a gente vai passar daqui para a tabela. Mas como é que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente vai fazer é que logo no começo do form insert, vamos declarar a estrutura da tabela. Olha que interessante. Eu não vou colocar mais o GW. Por quê? Porque essa variável aqui, ela vai ser local. O que isso quer dizer? Ela só vai ter atuação neste form. Saiu deste form, ela morre. Ela deixa de existir. Para que isso? O intuito é realmente só declarar as variáveis que a gente for usar aqui e acabou. Isso evita esse tipo de erro e de você usar uma variável que não está no momento ideal do código por conter sujeira. Porque como a gente quer inserir o registro, a linha, no banco de dados, primeiro a gente precisa preencher a estrutura referente a essa tabela e depois pedir para ele gravar no banco de dados. Então vamos declarar. Se a gente olhar aqui na S11, a tabela que a gente vai usar é essa aqui, ó, pet tab. Então vamos colocar W. Por que não GW? Porque agora o escopo da variável é local. Ela só vai existir aqui internamente. Saiu desse form, ela não existe mais. Então W, pet tab, type. Então o que é isso aqui, ó? Isso aqui é uma linha da tabela ou uma estrutura. Agora vamos mover todos esses campos que estão na tela para aquela estrutura, certo? Então vamos pegar a estrutura, essa estrutura aqui, ó, traço. Vamos dar um monte de Ctrl D para duplicar a linha. Vamos salvar aqui, ó. Agora eu vou dar um duplo clique nesse objeto. Ele entrou aqui direto na tabela, Display Table. Vamos apertar Ctrl Y e vamos do ID até o final. Ctrl C, vamos dar um Alt Tab para... opa, eu entrei aqui pelo código, então eu vou voltar. Espera aí, aqui ó, eu entrei pelo código, eu vou voltar, ele vai voltar no código. Eu vou aqui no final, vou dar um Ctrl V. E agora eu vou fazer aquela seleção vertical. Vou ficar com o Alt pressionado e vou marcar verticalmente. Vou dar um Ctrl X, vou clicar aqui e Ctrl V. Então ele colocou certinho aqui. Esses outros eu posso deletar e esse último aqui eu posso deletar porque esse campo porcentagem não vai vir da tela. Certo? Então eu vou pegar agora com o Alt pressionado, vou marcar verticalmente isso aqui, ó. Feito isso, eu dou um espaço. Ele preenche verticalmente para todo mundo. E para terminar, Alt selecionado, eu vou marcar aqui, ó, todas as variáveis que estão vindo da tela, Ctrl C, vou dar um espaço aqui, Ctrl V. E vou terminar com ponto. Deixa eu verificar a sintaxe. Acredito que esteja ok. Feito isso,
que eu preenchi a estrutura com todos esses campinhos que vieram da tela, eu vou dar um insert a tabela from estrutura. Então aqui eu estou inserindo no banco de dados per printer. Legal? Eu vou criar os dois performs, porque senão ele não vai deixar eu compilar, porque o perform não está criado. Programa principal, volto mais para cá, perform delete, yes, main program. Com todos eles criados, se eu vier aqui e der um duplo clique, olha que legal, ele já navega exatamente para o ponto que eu quero. Vou dar uma verificação de sintaxe, ativar, e está feito. Então olha que interessante, quando a gente executar, ele vai cair aqui e vai entrar no perform. Vamos debugar, vou colocar um breakpoint aqui, para a gente debugar e entender como é que ele está fazendo isso. Processar. Então vamos lá. A primeira opção é o inserir. Vamos colocar o nome do animal aqui. Carlinhos. Nome para Fox. Percebam que, como utilizamos o elemento de dados que nós já havíamos criado, ele trouxe a descrição. A gente pode alterar essa descrição mexendo no elemento de dados ou direto no texto do report. Vamos colocar aqui Rafa. Olha que interessante. Para os campos em que criamos domínio, ele vai aparecer para a gente o match code com as opções. Ele relaciona sempre o ID. Cores, vermelho, azul ou preto. Aí o peso, 12. Olha a variável peso aqui, vamos colocar 1 quilo, idade. Aqui também criamos o match code. A data, ele já tem um match code padrão. Observações. Valor. E o ID da consulta vamos colocar 00001. Esse valor aqui está como? E vamos colocar aqui inserir e processar. Então agora a gente vai debugar para entender o que está acontecendo. E aqui é uma coisa muito importante. Nós temos aqui no debug 4 opções de navegação. Uma aqui é o single step, que é o F5. A execução que ele passa por um determinado parte do código onde ele entraria. A 7 que ele retorna da onde ele entrou. E a 8ª que ele processa continuamente até o final. Então olha que interessante. Se eu apertar F5, ele vai passar de linha por linha. Como marcamos o insert como X na tela do programa, o insert está com o valor X, ele vai entrar exatamente aqui. Se a gente der um outro F5, ele vai entrar nessa subrotina. Vamos lá, F5. Entrou, form insert. Então, essas variáveis que são globais, elas já têm os seus valores. Eu vou passar para essa estrutura aqui, ó, que está vazia porque a gente acabou de declarar ela. Então eu vou dar F5. Ele está passando para cá os valores da tela para a estrutura. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Então, olha que interessante. Ele deu um dump aqui. E o dump, ele é uma
é uma exceção, é onde aconteceu alguma coisa que não deveria. Então o que o compilador faz? Ele pega tudo que está na memória e despeja na tela, para que alguém capacitado possa entender o que aconteceu. Se a gente clicar aqui em Debugger, ele vai navegar para a parte do código aonde aconteceu o problema. E olha que interessante. A gente está tentando colocar o peso, a idade, no lugar do peso. E o peso no lugar da cor. Então o que aconteceu? Lembra que na tabela nós invertemos a estrutura para colocar o ID como chave. Como eu só dei um Ctrl C, Ctrl V, acabei invertendo aqui, ó, animal com animal, dono com dono. Então eu teria que passar um para baixo. Como ele entrou em um campo que não tinha o tamanho, ele deu um overflow. Ou seja, a gente colocou um campo, um valor que estourava a quantidade que o peso estava esperando aqui. Então ele deu um dump. Para a gente sair, a gente pode dar um barra NC38. Vou aqui em Change, Insert, e vou na verdade trocar isso aqui, ó. Vou aqui com Alt selecionado, Ctrl X, Ctrl V. Vou pegar o último e colocar no primeiro. Exatamente aqui a alteração que a gente fez na tabela, porque o ID da consulta ele vai virar chave. Na verdade, eu vou colocar até o ID de consulta aqui, no Parameters da tela, em primeiro lugar, pela sua importância. Então, coloquei aqui, botei o pontinho final aqui, certo? Olha como é que ficou. Vou verificar a sintaxe, ativar e vamos processar de novo. Legal. Os campos geralmente ficam com histórico. Se não tiverem com histórico, o SAPGUI de vocês, é só conversar comigo que eu indico como fazer. É um patch de atualização do SAPGUI que está no site da ABAPFox. E vocês instalam ele, ele faz essa correção de manter o histórico do que foi digitado. Vamos inserir. No caso aqui, o breakpoint que a gente mexeu, ele acabou saindo porque nós mexemos no código. Mas para compilar de qualquer lugar onde vocês estejam no SAP, é só colocar /H. Legal? Vou dar um Enter. Aqui embaixo ele vai falar, ó, Debugging Switched On. Vamos processar, ele já vai entrar no compilador. F5. Entramos de novo aqui, ó, exatamente no Start of Selection. Insert. Ele vai passar todos os campos da tela para a estrutura e vai dar um Insert. Será que isso realmente funcionou? Vamos marcar a tabela aqui. Vamos em uma outra transação, /S16. O que é essa transação? Essa transação é o Table Viewer. É onde nós vemos os dados que contém a tabela. Vamos colocar a tabela aqui, vamos clicar aqui, ó, Table Content. E vamos processar. Olha que bacana. O primeiro registro está aqui. Legal? Então nosso insert funcionou. Só que esse aqui é o segundo insert que a gente deu, porque o primeiro eu acabei não debugando. Como a chave que a gente utilizou já está aqui, e a chave na tabela, o que define ela de uma forma unívoca. O que quer dizer isso? Quer dizer que os campos que têm chave, eles não podem se repetir. Então esses dois campos que estão aqui em uma cor diferente, eles têm que ser únicos na tabela. Quando acontece uma tentativa de inserir o mesmo valor na respectiva chave, a gente precisa saber que isso aconteceu e existe uma variável que nos indica que a ação pretendida não teve sucesso. Essa variável é conhecida como SAI sub RC.
Então essa variável aqui, quando a gente tentar fazer alguma coisa e der errado, ela vai dar diferente de 0. Então aqui perceba, a gente tentou inserir de novo o mesmo valor e ele deu para a gente o final 4. Então a gente vai utilizar o sai_rc para mandar para o usuário que existiu um erro. E o conhecimento dessa variável é extremamente importante para você entender na hora de debugar o standard o que está acontecendo. Porque essa é a forma que o ABAP utiliza de verificar se qualquer coisa deu certo. Legal? Vou dar um F8 aqui para ele voltar, para ele sair de tudo. Minimizar essa tela. Vou voltar aqui. Deixa eu diminuir. Então no insert, olha que interessante. Vou fazer um pequeno textinho de código, é if sai sub_rc diferente de 0, ou seja, deu erro em diff. Eu vou mandar uma mensagem para a tela. Message registro já existe. Type I. Legal? Então, isso aqui vai aparecer para o usuário um pop-up na tela que vai mostrar para ele esta mensagem e vai indicar para ele algum erro que pode estar acontecendo. Vou ativar, vou processar de novo e eu vou aqui colocar os mesmos valores. Nós podemos também, no caso de report, salvar os valores da tela. Está vendo esse botãozinho de salvar aqui? Vamos salvar uma variante. O que é uma variante? Variante é uma forma que a SAP tem, no caso de report, de salvar todos os dados que foram pretendidos para o programa rodar. Vou salvar aqui, vou colocar o nome da variante, teste1, descrição, teste1. Vou salvar. E quando o report tiver variantes gravadas, ele vai aparecer esse botãozinho aqui para pegar de volta todas as variantes que foram gravadas. Olha que legal. Eu vou processar. Olha que interessante. Registro já existe. Então, se o registro já existe, ou a gente pode colocar atualizar ou deletar. Então, vamos fazer a mesma coisa para o atualizar e para o deletar. Vamos lá. Temos aqui o update e o delete. Então, no update, vamos fazer muito parecido. Só que no final aqui, a gente vai dar o update. Legal? Eu vou copiar aqui, ó. Exatamente esse depara do que está na tela para a estrutura, aqui no update, certo? E vou fazer o seguinte, vou colocar o comando de atualização. Vamos colocar update, o nome da tabela, set. Vamos colocar from, estrutura, where, dessa forma aqui. E vamos colocar modify tabela from estrutura. E vamos colocar a mesma mensagem, quer dizer, a mesma tratativa. Porque se este comando der errado, o que a gente vai fazer? Nós vamos mandar uma mensagem para o usuário saber o que está acontecendo. Atualização falhou. Vou compilar aqui e vou ativar. E vamos fazer a mesma coisa no caso do delete. Mas no caso do delete, eu só preciso do quê?
do ID da tabela. Eu só preciso da chave da tabela para deletar. Então vamos utilizar apenas esse comando: delete tabela where id consulta igual a p id com. Delete from. Olha que bacana. Então deleta para mim a tabela do banco de dados aonde a chave for igual ao que você colocou na tela. If sai subrc igual a 0, else end if. Neste caso a gente vai dizer uma mensagem se aconteceu com sucesso ou se a deleção falhou. Deixa eu pegar a mensagem aqui, Ctrl C. Vamos colocar as duas aqui. Então, deleção com sucesso. E no else, no caso de ter falhado a deleção, falha na deleção. Certo? Feito isso, vamos verificar a sintaxe. Às vezes o breakpoint ele fica perdido. Para tirar ele, a gente fecha a edição, abre de novo e ele acaba sumindo. Vamos ativar. Vamos salvar a variante. Quer dizer, vamos pegar a variante que a gente já usou ali, ó. Tá vendo? Ele traz todos os produtos. E vamos aqui no inserir, se a gente tentar, ele vai dar a mensagem. Ele vai tentar inserir. Aqui, ó, sai subrc. Tentou inserir. Deu 4. Então deu erro. Se sai subrc for diferente de 0, mensagem de erro. E vai embora. Opa, apertei F8 de novo. Então vamos tentar atualizar. No caso da raça, digamos que a raça está errada. Vamos colocar, ele é um Rumpa-Lumpa. E vamos atualizar. Então o rinsert não é mais, update está com X. Então ele vai entrar aqui, ó. Update. Vamos colocar aqui, a raça ficou 05. E vamos sempre olhando o sai subrc. Modify. Sai subrc igual a 0, então deu certo. Ele funcionou a atualização. Então ele vai passar por aqui, ó. Põe. Vai sair e vai embora. Neste caso ele está entrando aqui. Deixa eu só alterar aqui. Então atualizar. Update. Delete. Então parece que ele está entrando no delete. Deixa eu dar um /n SC38. Porque eu acho que está com um problema de buffer do compilador ABAP que está dando asneira. Quer ver? Processar. Aí, tá vendo? Ele está... Às vezes acontece um pouquinho disso, a gente tem que entrar e sair. Se você tiver muita tela do Minisap aberto, dá uma fechada, porque consome um pouco de memória também. Então deixa eu colocar aqui o teste. Então o atualizar está fazendo. Vamos dar uma olhada na tabela. /SI16 tabela. Vamos consultar. Olha que legal, aqui está a raça. Vamos alterar a raça para 05. Update. Ele entrou aqui em Update. Modify. Deu certinho. Vamos olhar a tabela. 05. Atualizamos esse campinho. Legal? E agora temos o deletar. Então no comando delete ele vai tentar deletar com a chave. E já deletamos. Eu vou inserir de novo.
preencher a estrutura, dê um insert na tabela com sucesso. E vou deletar agora. Deleção com sucesso. Se a gente olhar, deixa eu dar um F8 aqui, se a gente olhar a tabela e der um refresh, registro sumiu. Então dessa forma a gente aprendeu como inserir, modificar e deletar um registro do banco de dados. E é assim que todo o SAP funciona. Fica tudo nos dados persistentes, que são as tabelas do banco de dados, e todo o programa vai lendo, modificando, inserindo e deletando esses registros do SAP. Legal? Eu vou deixar um exercício para vocês. Para fazer exatamente a mesma coisa que fizemos, mas com alguns outros dados. Então isso aí vai consistir de criar uma estrutura e fazer esse mesmo procedimento para inserir, modificar e deletar os dados. Legal? Qualquer dúvida, estamos aqui e até a próxima aula.